17 de julho de 2007, 18 horas e 40 minutos. O Airbus A320 da TAM, voo JJ 3054, parte de Porto Alegre com destino a São Paulo. Percorre toda a pista do aeroporto de Congonhas e, em alta velocidade, colide com um prédio da própria empresa. É o maior acidente da história da aviação no país. Você ouve agora O Legado de Ícaro, um Brasil com medo de voar. Documentário sobre a crise aérea brasileira. Acompanhe alguns depoimentos marcantes. Silvio Losca, que possui um comércio próximo ao local do acidente, comenta o que viu. 3 minutos após a batida, eu fechei o meu estabelecimento e realmente foi uma cena bastante triste de se presenciar. Pessoas querendo ajudar pessoas, um pânico total. Foi aí que houve a segunda explosão e com as chegadas do bombeiro e pessoas apavoradas, foi uma cena realmente bastante dramática em si. O tenente-coronel Luciano, do 1º Grupamento de Bombeiros, um dos comandantes da ação, nos fala o que aconteceu no local. A gente conseguiu tirar aí 17 pessoas de dentro do prédio da TAM que tinha sido atingido. O importante é dizer que cada bombeiro sabe o que vai fazer no local. Ele tem essa noção clara que ele tem que chegar, fazer exploração de local, salvar as pessoas, fazer o combate ao incêndio, confinar o incêndio, extinguir o incêndio. Então isso vai fluindo naturalmente e você vai dando aquela direção nos detalhes, nas prioridades do local. Não tem aquele que não se abale com situações como essa. Você fica 1, 2 semanas, às vezes, dormindo mal, as cenas elas se aparecem a todo momento e você tem que ir administrando até que aquilo tudo vai caindo dentro do seu disco rígido, dentro do seu subconsciente, vai sendo arquivado e, na verdade, você vai partindo para outras situações vão te ocupando e você, na verdade, vai esquecendo, entre aspas, aquele acontecimento, mas na verdade está tudo gravado, né? Está tudo ali muito bem registrado dentro do nosso cérebro. Moradora do Campo Belo, Ana Maria Setani, relata seus momentos de aflição. Fazia 10 minutinhos que eu tinha descido na casa da minha mãe, mas meu marido é bombeiro. Quando deu no rádio, ele veio correndo pela Washington Luiz e já me ligou. Caiu um avião perto de casa, aí minha mãe me trouxe e aí eu vi as pessoas saindo, gritando, queriam se jogar. Nossa, é horrível, porque tanto é que tinha um moço que estava todo ferido no rosto aqui e ele queria voltar para pegar o irmão dele, que trabalhava também. E aí eu falei, calma moço, aí ele disse, você pode ligar para minha esposa? Aí eu, do meu celular, liguei para a esposa dele e aí eu expliquei o que tinha acontecido. E aí ela falou que ia vir até aí e ele já estava sendo socorrido. Aí os amigos dele mesmo não deixaram ele voltar para pegar o irmão. O Legado de Ícaro, um Brasil com medo de voar. No intervalo de 1 ano, a sucessão de acidentes e outros fatos colocam em xeque a segurança aérea do Brasil, agravando ainda mais a crise neste setor. Desde a queda do Boeing da Gol, ocorrido em setembro de 2006, ao agravamento do chamado apagão aéreo. Acompanhe agora os diferentes pontos de vista sobre o assunto. Daniel Duarte, morador da cidade de Cacilda, província de Santa Fé, na Argentina, que estava a trabalho em São Paulo no dia do acidente, fala sobre a repercussão em seu país. Mi familia miraron todo ese accidente del avión por televisión. Ya tenemos experiencia sobre estos accidentes en Argentina. Ocurrió hace un tiempo atrás también con un avión que no alcanzó a aterrizar y ocurrió lo mismo que ocurrió aquí en San Pablo. Así que ya tenemos esa experiencia de esos accidentes, pero no sabemos cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? No sabemos si son... En Argentina está ocurriendo mucho problema de los radares en los aeropuertos, pero acá nosotros tenemos la noticia de que aquí en Brasil es muy corta las pistas. La verdad que por el gran tránsito que hay aquí fueron poco los accidentados, las víctimas. O relato dramático da comissária de bordo Adriana de Carvalho
Mostra a atual situação das pessoas que trabalham no meio. Conheci o comandante Kleiber, ele foi o primeiro comandante que eu voei na TAM. Conheci a comissária Daniela Badur, que foi uma menina que eu ajudei a dar instrução para ela, inclusive. Conheci muita gente, chorei muito, de falar me dá vontade de chorar de novo, foi horrível. Conheci a Fabiana Conde, que estava grávida de 4 meses. Eram todos amigos pessoais, assim, não eram pessoas que eu conhecia só de DO. O restante eu conhecia só de falar oi, mas esses eram pessoas que faziam parte do meu círculo de amigos lá dentro, sabe? Eu até comentei que se eu tivesse que voar no outro dia, certamente eu não iria. Eu estava mesmo apavorada, porque dentro de tudo isso, você faz o curso, depois você está lá dentro, você participa de treinamentos, você ouve, conhece as estatísticas. Então, o acidente aéreo é uma situação muito remota. Em 10 meses, nós tivemos 2 tragédias terríveis, né? E você começa a perceber que existe uma falha no sistema, né, todo do nosso país, infelizmente. Esse voo 3054 eu fiz várias vezes. Eu fiquei imaginando, eu podia estar ali, entendeu? E são vidas interrompidas, né? Sonhos, tudo, acabou. Não tem mais o que falar. Agora, tudo que se faça de relatório, de investigação, não vai trazer nada, né? Não vai mudar nada. O pessoal morreu e ponto. E era um voo que, quem já andou de avião sabe, tinha terminado, tinha tocado solo, já estava todo mundo, acho que tinha gente que já tinha dado aquele suspiro aliviado, soltado o cinto de segurança e simplesmente o avião não parou. Não parou por quê? O tempo passou, as tecnologias foram se desenvolvendo e as empresas, por sua vez, investiram em segurança e afirmam que o avião é um dos meios de transporte mais seguros. Sobre esses fatos, o comandante Edson Finotelli dá o seu parecer técnico. Nós, na aviação, nós preservamos muito a segurança de voo. Então, tudo que é feito na aviação, a finalidade é o quê? Segurança de voo. Afinal, ninguém decola pensando em morrer. Então, o piloto de avião também, antes de decolar, ele vai e observa todos os detalhes, se tem alguma coisa errada, se tem alguma coisa que precisa ser mudada. Então, tudo que acontece na aviação hoje, de forma a causar qualquer problema, qualquer incidente, amanhã vai ser corrigido para que não aconteça. Então, por isso que hoje em dia é muito elevado o padrão de segurança na aviação. Os controladores de voo, que na minha opinião são pessoas da maior competência que eu conheço, pessoas assim que eu tenho ótimas referências, estão lá para ajudar a gente, eu tenho isso muito claro. Você observou, eu deixei com que você ouvisse como é o tratamento profissional desses que estão controlando hoje o tráfego aéreo em São Paulo e no Brasil. É lógico que com tudo que está acontecendo hoje, tem gente que, mas quem é o culpado? É esse ou aquele? Eu acho que a gente não deveria procurar culpados, mas eu particularmente não acho que a gente deveria acusar uma pessoa, um grupo de pessoas. Eu me coloco muitas vezes na situação do piloto que teve o problema, amanhã ou depois eu posso ter um problema. Hoje eu estou falando aqui em pé ao lado do meu helicóptero. Amanhã pode ser que não, pode ser que eu esteja virando estatística. Então a aviação hoje, eu me sinto orgulhoso de fazer parte desse sistema, onde eu acho que todos precisam de todos. Eu sempre tive essa ideia, não é pelo que está acontecendo, mas eu acho que isso aqui é uma grande família. O legado de Ícaro, um Brasil com medo de voar. Em tragédias como estas, os meios de comunicação apelam para o sensacionalismo, sem se preocupar com a dor das pessoas. Em entrevista concedida à nossa equipe, o repórter da Rede Globo, César Menezes, fala sobre a importância da seriedade na cobertura da mídia. O sensacionalismo não ajuda nada à veracidade dos fatos, à notícia, e eu acho que não ajuda nada mesmo às emoções. Se a gente tenta, se o repórter tenta, se o veículo de comunicação tenta carregar demais nas cores, em vez de passar o que realmente está acontecendo lá, que por si só normalmente já é dramático demais, acaba criando um teatro e as pessoas sentem isso. É claro que algumas pessoas se sentem atraídas pelo sensacionalismo, tanto público quanto profissionais, mas uma reportagem isenta, mais serena,
mais verdadeira, ela consegue passar a emoção de uma forma que, além de impactar, ela cria credibilidade. A imprensa tem essa função de cobrar, de levantar as lebres, de alertar, de seguir o assunto, não deixar o assunto ser esquecido, até que todos os pingos sejam colocados em todos os is. Eu não vou partir do princípio que, se isso não acontecesse, se não houvesse imprensa, as autoridades não fariam nada, não é isso. Num país que se quer democrático, num país que se quer moderno, a imprensa tem que ter esse papel, e eu acho que a gente tem feito a gente tem cumprido. É claro que em momentos diferentes, veículos diferentes têm atitudes diferentes, mas de forma geral acho que o que é necessário é feito. As cobranças são feitas, as informações são levantadas, são checadas, são colocadas no ar sem qualquer tipo de restrição ou de intenção que não seja a de passar a verdade, de cobrar a verdade. O legado de Ícaro, um Brasil com medo de voar. As consequências psicológicas e sociais trazidas à tona depois de um acidente de grandes proporções são inúmeras, mudando completamente as rotinas de vida dos envolvidos. A presidente da Abrapava, Associação Brasileira de Parentes e Amigos das Vítimas de Acidentes Aéreos, Sandra Assali, viúva de uma das vítimas do acidente com o Fokker 100 da TAM em 96, comenta como reagiu diante da tragédia até a formação da associação. Ela foi fundada em maio de 97, 6 meses após o acidente. O Brasil não era preparado ainda, não tinha uma conduta de acolhimento para acidente aéreo. Então, tudo ficou muito perdido, a própria companhia aérea foi muito ineficiente na assistência às famílias, isso ficou conhecido na época. Para mim, acidente aéreo nunca é uma fatalidade, né? Eu acho que existem posturas, normas, situações que, se fossem tomadas, não aconteceria. O da Gol, 2 aviões chocarem no ar naquele baita espaço aéreo, mas existe toda uma estrutura que já está problemática, que com certeza talvez evitasse esse acidente. Então, para mim, essa coisa da fatalidade não é complicado dizer. Agora, este acidente em especial, para mim, foi crime. O cientista social e professor da Universidade Bandeirante de São Paulo, Marcelo Henrique, traça um panorama técnico em relação à crise aérea. O impacto da crise como um todo, ele se dá mais em relação a essas pessoas que andam de avião. É claro que, se a gente pensa nos 2 acidentes, isso chocou a sociedade toda, né? Politicamente falando, não só os acidentes, mas toda a crise aérea atingiu pouco, né, a popularidade do governo federal, porque o grosso do eleitorado do presidente Lula se identificam ou estariam preocupados mais com outros temas, né, que atingem mais diretamente a sua vida, o que não é o caso do transporte aéreo, né? Então eu não vejo o acidente e a crise aérea como algo que atingiu toda a sociedade, embora, repito, né, sempre choca toda a sociedade. O legado de Ícaro, um Brasil com medo de voar. O documentário que acabamos de ouvir reflete o atual cenário da crise aérea brasileira. O que podemos esperar dos governantes, das companhias aéreas e da sociedade? Até quando essa crise vai chocar os brasileiros? Quantas famílias ainda irão chorar por seus entes queridos? Você acabou de ouvir O Legado de Ícaro, um Brasil com medo de voar. Documentário produzido pelos alunos do 2º semestre do curso de Rádio e TV da Universidade Bandeirante de São Paulo, campus Osasco. Agradecimentos especiais: Rádio Nova Difusora de Osasco e a todas as pessoas que contribuíram para a produção deste documentário.
O Legado de Ícaro. Um Brasil com medo de voar.